Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 e estudando o conteúdo da página 11, que é o predicado. Então nós vamos estudar, a definição de predicado e os tipos de predicado, ok? Bem, o que é então o predicado? O predicado é a parte da oração que contém um verbo, Nós sabemos que há orações sem sujeito, Então essas orações, elas apresentam apenas o predicado, O predicado é o termo essencial, Por quê? Porque é nele que está contido o verbo e não existe oração sem verbo, tá? Então as orações sem sujeito, elas são compostas apenas de um predicado. Agora, nas orações que têm sujeito, as orações que têm sujeito, elas são divididas em duas partes, o sujeito e o predicado, tá? Bem, o predicado é sempre, então, essa parte da oração que contém o verbo. Então, numa oração como essa que aparece aqui na página 11, as mulheres compraram roupas novas. Nessa oração, como é que a gente identifica o sujeito? Primeiro a gente olha para o verbo compraram, E aí a gente faz aquela perguntinha para o verbo. Quem praticou essa ação? A quem essa ação está relacionada? As mulheres. Foram elas que compraram roupas novas. E aí, se você identificou o sujeito, as mulheres, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado é o que está sublinhado aqui. Compraram roupas novas, Reparem que o predicado pode trazer uma declaração, sobre o sujeito, como é o caso desse exemplo aqui da página 11, em que a gente tem compraram roupas novas. A gente tem uma ação, uma declaração, que é atribuída a esse sujeito, às mulheres, Então, essa ação que gira aqui em torno do verbo comprar é o predicado e o sujeito, as mulheres, ok? Bem, e os tipos de predicado, Nós temos três tipos de predicado. Nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá? E o que vai definir se um predicado é nominal, verbal ou verbo nominal é o seu núcleo, tá? Da mesma forma que a gente olha aqui para essa oração da página 11, as mulheres compraram roupas novas. A gente sabe que o sujeito é as mulheres. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Ou seja, onde está o elemento principal desse sujeito? É mulheres, Então a gente poderia dizer as lindas mulheres, mulheres continuaria sendo o núcleo, As e lindas são adjuntos, não são a parte principal. Então, tanto no sujeito a gente tem um núcleo, como também no predicado a gente tem um núcleo. E aí no predicado, se esse núcleo, for um verbo, a gente vai ter um predicado verbal. Se for um nome, vai ter um predicado nominal. E se for um verbo e um nome, ou seja, havendo dois núcleos, a gente tem um predicado verbo nominal. Então vamos ver na prática qual é essa diferença. O predicado nominal, gente, que aparece aqui no 2.2.1, ele tem como núcleo um nome, um adjetivo. Isso acontece porque apenas os verbos de ação podem ser núcleos do predicado. Os verbos de ligação nunca vão ser núcleos do predicado, tá? E aí, como é que eu sei qual é a diferença entre um verbo de ação e um verbo de ligação? É muito fácil. Os verbos de ação indicam ações. Comer, cantar, dançar, pular, são ações. Os verbos de ligação, como o próprio nome sugere, eles promovem a ligação entre o sujeito e um adjetivo que caracteriza, que classifica esse sujeito, ok? Então, esses verbos são ser, estar, permanecer, ficar, são exemplos aí de verbos de ligação. Por quê? Porque eles não estão indicando ações, O verbo de ligação é aquele verbo que não indica uma ação, mas sim serve como uma ponte entre o sujeito e aquilo que se diz desse sujeito, uma característica para ele. Nesse caso, como a gente tem um verbo de ligação, vejam aqui o exemplo da página 12, Maria ficou doente, Ficar aqui indica uma ação? Não, tá? Então, esse verbo é um verbo de ligação, e aí a gente tem o sujeito, Maria, e uma característica para esse sujeito, doente, tá?
Como o verbo não indica ação, ele não pode ser núcleo. O núcleo vai ser sempre o adjetivo, doente, ok? Então a gente teria outros exemplos aí. Maria ficou doente, Maria é bonita. Olha só, Maria é bonita. É indica uma ação? Não, verbo de ligação. Então a gente tem Maria e uma característica para Maria, bonita, tá? Bonita vai ser o núcleo do predicado e aí a gente vai ter um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo é um nome e não um verbo, tá? Os nomes são os adjetivos e os substantivos, tá, gente? Continuando aqui na página 12, nós temos, né, o predicado verbal, tá? Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo de ação, tá? E se ele apresenta um verbo de ação, o núcleo vai ser o verbo, né? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. O menino chorou muito, a moça fez o seu trabalho. Chorar e fazer são ações, tá? Então a gente vai ter o verbo chorar e o verbo fazer como núcleo desse predicado, e esse predicado é verbal, ok? E o predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, um verbo de ação e um adjetivo que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? Então esse adjetivo que é colocado depois do verbo se referindo ao sujeito é chamado de predicativo do sujeito, tá? No predicado nominal, como o verbo é de ligação, ele é o único núcleo. O núcleo é o predicativo do sujeito, e então a gente tem um predicado nominal. No predicado verbo nominal, além desse adjetivo que caracteriza o sujeito, que funciona como núcleo, a gente tem também um verbo de ação, que também vai ser núcleo. Por isso é verbo nominal dos núcleos, tá? Vamos ver os exemplos aqui, ó. A filha partiu triste. Então percebam que a gente tem a filha, sujeito, tá? Partiu, verbo de ação, indica uma ação, e triste. Triste é o quê? Um predicativo do sujeito, um adjetivo que está colocado depois do verbo se referindo ao sujeito. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Dois núcleos, o verbo partir e o predicativo triste. Então, a filha partiu triste, ok? Bem, vocês vão ver que aqui na apostila, no 2.2.4, há uma explicação sobre o predicativo do objeto. Além do predicativo do sujeito, que é um adjetivo que é colocado depois do verbo que caracteriza o sujeito, a gente tem também o predicativo do objeto, que é um adjetivo que vai caracterizar o objeto direto, né? Ou seja, o complemento verbal, e vai caracterizar o objeto do verbo, ok? E aqui nós temos o seguinte exemplo, ó. Ela considerou a festa ótima. Ótima está se referindo à festa, né? Está caracterizando festa, que é o objeto do verbo considerar, é o complemento do verbo considerar. E então, nesses casos, a gente também tem um predicado verbo nominal. Por quê? Porque a gente tem considerar, que é uma atitude, uma ação, núcleo, e a gente tem triste, que é uma característica para o objeto, é um predicativo do objeto. Então, nesse caso, a gente também tem um predicado verbo nominal, tá? Então, o predicado verbo nominal é aquele que apresenta um verbo de ação como núcleo e um predicativo do objeto ou do sujeito, ok? Esse é o predicado verbo nominal. Dois núcleos, um verbo de ação e mais um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Pode ser uma característica para o sujeito ou para o objeto do verbo. Ok? É isso. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Vou pedir que vocês façam alguns exercícios que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!